Capítulo 4 Matéria Mental. Sejam bem-vindos a mais um capítulo de nossos estudos. Hoje começamos o capítulo 4, que adentra nos temas da matéria mental, os nossos pensamentos, o pensamento de Deus, a vida psíquica dos animais. Antes de darmos início aos estudos, um trecho do livro Pão Nosso, capítulo 177 de Chico e Emanuel. Nosso espírito residirá onde projetarmos nossos pensamentos, alicerces vivos do bem e do mal. Por isto mesmo, dizia Paulo, sabiamente, pensai nas coisas que são de cima. Somente este pequeno trecho nos traz enormes ensinamentos sobre a responsabilidade de nossos pensamentos, o porquê de orai e vigiai. Estudaremos este capítulo então pelos tópicos. 1. Pensamento do Criador. 2. Matéria ou corpúsculo mental. 3. O plasma gerado do pensamento das criaturas. 4. Indução mental. 5. Formas pensamento. Antes de começarmos, um pequeno lembrete: se em algum momento o estudo ficou pesado e difícil, volte nos vídeos anteriores, leia e releia os capítulos já estudados, para melhor compreensão. Bons estudos! 1. Pensamento do Criador. Para começarmos, vamos nos lembrar de um trecho do livro Na Era do Espírito de Chico e Emanuel. O Criador, a nosso ver, conforme ensinam espíritos amigos que nos visitam, é o Criador. Não podemos ainda ter outra definição de Deus mais alta do que aquela de Jesus Cristo quando o chamou de Pai Nosso. Além disso, a nossa mente vagueia como se estivéssemos em águas demasiadamente profundas, sem recursos para tatear a terra sólida. Pai Nosso, Deus Criador do Universo. Podemos entender deste pequeno texto, que, a mente humana ainda não é capaz de compreender Deus, nosso Pai e Criador, portanto não é possível compreender com exatidão seu pensamento, da mesma forma que um esquilo não consegue aprender física quântica, é um aprendizado muito além de seus pensamentos e capacidade mental. O mesmo ocorre sobre este tema, mas, podemos compreender levemente, como uma sutil ideia, do que seria o pensamento de Deus. Os elétrons são uns dos corpúsculos base ou matéria elementar, presentes em nosso plano terrestre. Desta mesma forma, o fluido cósmico ou hálito divino é o corpúsculo base de todas as coisas do universo, que expressam o pensamento do Criador, e dentro deste hálito divino, estão os nossos pensamentos, que estão o tempo todo plasmando criações temporárias. Já que somos filhos de Deus, e temos em nossos corações impresso as leis divinas, temos também a capacidade de criar. Assim sendo, pensemos no pensamento divino como várias camadas. A primeira temos os fundamentos da criação, dentro desta vibram os pensamentos imensuráveis do Criador, e dentre deste, vibram os pensamentos da criatura, portanto, do pensamento divino, se alastram oceanos de forças mentais. 2. Matéria ou corpúsculo mental. Afinal, em sua essência, o que são os corpúsculos ou matéria mentais? Os pensamentos são matéria, e assim sendo, estão sob influência das leis das cargas magnéticas, e assim compondo o mar que estamos todos submersos de energia que se alcançam fora dos elementos químicos. Os corpúsculos mentais, por serem matéria, também se assemelham aos sistemas atômicos. Temos então átomos tanto no plano físico quanto no plano mental, ambos se associando e se afinizando com as cargas negativas e positivas. As ondas mentais que geram nossos sistemas atômicos, reflexos de nossos pensamentos e atitudes, estabelecem para cada um de nós uma onda mental própria. A matéria mental, portanto, é a criação da energia que se exterioriza do espírito e se manifesta através de um fluxo de partículas e ondas. Esses pensamentos criam nosso próprio campo mental e vibratório, criando nossa individualidade. A matéria mental se assimila aos estudos prévios da matéria do átomo. Quando nossos átomos mentais forem excitados, ou seja, vibrarem, produzirão ondas. Essas ondas, como já estudamos, terão características próprias, como comprimento. Nossos pensamentos mais pacíficos, de reflexão ou oração, terão ondas de comprimento médio, produzindo em nós uma luz interior. Porém, se nossos pensamentos vierem através de emoções profundas, dores imensuráveis de uma árdua prova, de grandes concentrações mentais ou de súplicas de grande aflito, esses pensamentos serão gerados pelo próprio núcleo dos nossos átomos mentais,
portanto, terão mais força, emitirão raios tão poderosos que se assemelham aos raios gama, carregando em si um poder de transformação gigantesco. Portanto, feliz é aquele que levanta da cama e ora, ao deitar-se, ora, ao preparar uma boa refeição, ora. A oração é nossa comunicação com Deus e os espíritos de luz, e, portanto, como estudamos, emitem vibrações elevadas e com uma capacidade transcendente. Feliz então, é aquele que está em constante oração para com os espíritos de luz, com Deus, que tem em seu íntimo a gratidão pela vida, pois esta faz nossos átomos, do corpo e da mente, vibrarem em boas sintonias. 3. O plasma gerado do pensamento das criaturas. Através da força mental, os bons espíritos nos conduzem ao sucesso, da mesma forma que conduzimos os animais. Nossos pensamentos são induzidos pelas forças superiores, pelos bons espíritos, ao trabalho no bem, ao progresso perante as leis divinas, não interferindo em nosso livre-arbítrio, é claro. Porém temos ao redor da humanidade os pensamentos angelicais que nos iluminam e protegem de cometermos os mesmos erros que viemos cometendo durante anos, isso é claro, se aceitarmos a evolução. Isso se assemelha do comportamento que temos com nossos animais. Induzimos nossos gatos, cachorros e animais a fazer o que entendemos como mais correto, seja na alimentação, na vida saudável. Nós induzimos os animais a agirem de certa forma, porém eles por instinto próprio escolhem agir da maneira que mais convém. Falando dos animais, estes apesar de serem irracionais e agirem por instinto, também contêm ondas mentais. Essas são ondas mais fragmentadas, têm ondas e pensamentos ainda em períodos de germinação, tendo somente pequenos raios descontínuos. Falemos agora do plasma gerado de nossos pensamentos. O plasma, falando grosseiramente, é a criação do pensamento. Somos todos filhos de Deus, somos todos parte da infinita criação de Deus, portanto, temos em nossos corações um reflexo belo de nosso Criador. Deus em sua infinitude cria no macrocosmo os universos. Se somos filhos de Deus, isso significa que também criamos? Sim. Com a força de nossos pensamentos criamos o plasma, gerado a partir de cada pensamento que temos, podendo plasmar em nós mesmos toda a ingratidão e imperfeição que rodeamos o dia todo, ou então plasmar ao nosso redor e em nós mesmos todo o amor e a paz íntima que os pensamentos elevados podem nos trazer. Porém, nossas criações mentais atuam no microcosmo, e estas possuem duração breve. O plasma, que é a criação de nossos pensamentos, pode dar forma no plano espiritual, e aquele que sempre pratica o bem, estará envolto de vestes belas e exuberante iluminação. O contrário ocorre quando baixamos nossos padrões vibratórios e pensamos de maneira inadequada sobre alguém ou algo. Portanto, nossos pensamentos são mais importantes e poderosos do que imaginávamos. Nosso pensamento tem o poder de plasmar, ou seja, criar, podendo com nos adoecermos, ou se formos detentores de tal moral, curar-nos de certas doenças. Um câncer pode se alastrar em nossos sentimentos se baixarmos nossa condição moral, pois estaremos plasmando a doença mental em nós, a doença da inveja ou do egoísmo, da mesma forma que os pensamentos elevados podem plasmar em nós a cura deste câncer. O trabalho ativo no bem, na caridade, no amor e na paz íntima, podem plasmar a cura de nossas doenças mentais, de nossos vícios de vidas passadas e assim, se alastrar esta cura para nosso corpo matéria, estendendo nossas vidas neste plano. Para que possamos praticar cada vez mais o bem que Jesus nos mostrou. 4. Indução mental. Seguindo pelo raciocínio lógico, um campo magnético pode ser capaz de atrair e repelir para si diversos corpos que são atraídos ou repelidos pelo campo gerado. Se nossos pensamentos, como já estudamos, são geradores de campos magnéticos, também podem atrair ou repelir matérias mentais de outras criaturas, e assim pertencer ao nosso campo mental. Temos o poder então de influenciar e sermos influenciados pelos campos gerados pelas mentes de nossos semelhantes. Voltemos então ao campo de Einstein visto no capítulo anterior. Nossa mente funciona de uma forma grosseira, igual ao campo de Einstein, onde criamos com nossos pensamentos o campo que irá nos rodear e este terá influência infinita,
porém a intensidade e força dos pensamentos que geramos diminuem com a distância, mas nunca chegando a zero. Às vezes, pensamos em alguém, um vizinho ou um amigo, e logo em seguida esta pessoa entra em contato conosco. Isso ocorre por indução mental. Aquela pessoa a qual estamos envolvidos, seja por qual for o laço de afinidade, nos envia ondas mentais antes mesmo de mandar uma mensagem. Ao fecharmos nossos olhos e nos concentrarmos, podemos ampliar nossas induções mentais e conexões com a faixa que vibramos. No plano físico, a eletricidade acontece pela capacidade de um corpo transmitir e captar elétrons, e assim gerando o fluxo elétrico. O fluxo mental e sua indução funciona de forma idêntica. Produzimos e captamos induções a qual nos enquadramos, ou seja, nossas induções mentais podem apenas adentrar os campos aos quais se sintonize. Assim sendo, pensamentos de baixo padrão vibratório não podem adentrar campos mentais de pensamentos de padrões vibratórios mais elevados. E mais uma vez, podemos ver a importância do orai e vigiai. Vivemos em um mundo de provas e expiações, todos nós, porque estamos aqui encarnados com espíritos que nos são afins, criamos pensamentos que podem prejudicar nossa saúde física ou mental. E desta forma, se não mantivermos os bons pensamentos e as boas atitudes, podemos baixar a frequência de nossas ondas mentais, e integrar o grupo de campos mais baixos. Porém, quando fazemos evangelho no lar, quando estudamos e praticamos o evangelho de Jesus, quando olhamos para um ente querido e compreendemos sua dor, ajudamos aqueles que precisam, agradecemos um dia árduo de trabalho, quando atingimos a paz interior através dos pensamentos, nos conectamos então ao campo mental mais elevado, e este nos proporciona o amparo de mentores e espíritos mais evoluídos, que podem trazer para nós saltos quânticos em nossas evoluções, pois aquele que vibra no amor, vibra na caridade, vibra na compreensão, vibra com Jesus, vibra com Deus. A indução mental nada mais é que a associação de nossos próprios pensamentos com o de outros, induzindo e sendo induzido. 5. Formas pensamento. As formas pensamento são de maneira intuitiva, como o próprio nome diz, a forma de nossos pensamentos. Essas formas podem nos levar tanto a prisões mentais, como a libertações e paz. Essas formas pensamento nos mantêm conectados e ativos com todos aqueles que compartilham dos mesmos sentimentos e formas de agir e pensar. As formas pensamento atuam nas esferas de nossas almas e trilham tanto a pauta do bem quanto a do mal. Aquela que escolhemos com nossas atitudes, estaremos trilhando. Nós temos então a capacidade de, através das correntes mentais, elevarmos em libertação rumo aos planos superiores ou estacionarmos nos planos inferiores. Nossa sociedade se divide em grupos afins, como por exemplo, grupos de certa opinião política, gostos musicais, gostos para filmes. Nossas mentes funcionam da mesma forma, nos sentimos atraídos por campos mentais iguais ao nosso, e as formas pensamentos que geramos buscam as formas pensamentos geradas por outros, que sejam idênticos às nossas. Desta forma, ao adentrarmos tal faixa vibratória ou faixa mental, ampliamos então o sentimento que traz aquela faixa. Se escolhemos o caminho que parece ser mais fácil, e induzimos nossos pensamentos à ingratidão, ao egoísmo, vamos criar à nossa volta esses campos e ampliar em nossas mentes essas doenças da alma, que todos carregamos. Porém, aquele que admite seu erro e tenta corrigi-lo já está correndo atrás de elevar seus padrões mentais, e portanto recebe em seu íntimo o amparo de Deus, através de seus mentores, para que por mérito próprio, e após muitas batalhas íntimas, ao trilhar a porta estreita, compreender e entender, amar e perdoar, vibramos em boas faixas, e essas faixas boas vão nos conectando a belos pensamentos, belas formas, e assim, seguimos num processo de evolução. Todos ascenderemos, basta a nossa transformação atingir uma sintonia mais elevada. Obrigado por participar de nossos estudos. Como de costume, vamos finalizar o vídeo com fontes bibliográficas de palestras. Bons estudos! Mas nos anos 50, a parapsicologia descobriu que a nossa mente pode interferir na conduta das criaturas. E surgiu uma nova ciência, a psicobiofísica. No Brasil, o engenheiro Hernani Guimarães Andrade tornou-se um ícone. Ele conseguiu um laboratório de pesquisas de reencarnação, considerado o segundo melhor do mundo.
O primeiro da Universidade da Virgínia, onde o Dr. Ian Stevenson fez pesquisas e escreveu um livro, 20 casos que sugerem a reencarnação. Na atualidade, o Dr. Tucker, substituto de Ian Stevenson, tem aproximadamente 2.000 casos de crianças que lembram que viveram antes, em catalogação e em experiência. Então, a psicobiofísica conseguiu demonstrar que nós podemos interferir uns no destino dos outros. Qual é o baiano que não conhece o caso do olhado? Não é? Eu conheço pessoas que têm o olho de secar a pimenteira. Olha aí a pimenteira, desencarna. Mas não é o olho, é a mente. Os olhos são como graus, ampliam a volúpia da mente, a vontade. É o ego. A pessoa vê aquele jarro lindo e diz assim, meu Deus, que lindo, mas que pena que não é meu. Aí dispara o raio que mata, daí a pouco a flor murcha. Eu tinha uma coleção de violetas dos Alpes. Eu fui apaixonado por essa coleção. Então eu trazia do Paraná, principalmente de Ponta Grossa, violetas dobradas nas viagens. E tinha aquilo arrumado, era um hobby. E então uma amiga minha suíça, que morava no Rio de Janeiro, retornando uma vez de Mont Blanc, ela me trouxe o quê? Edelweiss. E eu me apaixonei pelo Edelweiss. E consegui tê-lo aqui em Salvador. Criei todo um campo com blocos de gelo, botava gelo. E o Edelweiss é uma planta muito delicada. Quanto mais gelo, rompe o gelo. Frágil. Aquela haste que faz lembrar uma sempre viva quando ainda está na haste. E então eu colocava gelo, adubo químico, dava passe. Já que tem toma, ele passe. E eu tinha uma amiga que também colecionava violeta dos Alpes. E a felicidade de quem faz uma coleção é provocar inveja no outro. E um dia eu convidei minha amiga, que era assim, muito presunçosa, que tinha a melhor coleção do mundo, etc. Divaldo, as suas, essas violetinhas. Agora eu tinha o Edelweiss, eu digo, ela vai ver. Isso porque eu não sou vingativo. E disse, olha, venha tomar um cafezinho aqui na mansão, às 5 horas, e ver a minha coleção. Ela veio. Então nós fomos ao jardinzinho de inverno, muito modesto. E ela, essa eu tenho. Essa eu tenho. Eu digo, essa eu... E lá estava, eu olhei, a minha linda garota, meu Edelweiss. Quando ela viu o Edelweiss, ela disse, uau, o que é isso? Eu digo, é um Edelweiss. Eu sou a única pessoa nos trópicos que tem um exemplar. Divaldo, o que é? Eu digo, é uma plantinha que dá nos Alpes suíços, nos Alpes alemães, nos Alpes italianos. É uma plantinha do gelo. Mas que coisa! Eu disse, que coisa. Aí fomos tomar café. E eu numa vitória, né? E ela assim tão humilhada, e eu bem contente como ia souber. Meus amigos, terminamos o café, eu fui levá-la à porta, lá o portão da mansão. Na hora que nos despedimos, ela disse, Divaldo, eu posso lhe dar um conselho? Eu digo, pode, claro. Vá dar uma olhadinha na sua planta. Eu disse, mas por quê? Aí ela ficou triste, porque tudo que eu olho, eu mato. Muito bem. Mas eu não acreditava em superstição. Imagina se eu acreditar. Mas, por via das dúvidas, eu fui só olhar. Quando eu olhei, a plantinha estava derreada no vaso. Derreada. Eu disse, não faça isto comigo. Tome de passe, tome prece. E gelo nela. No dia seguinte, tinha a impressão que um raio de alta potência queimou-a. Ficou seca. Com todo o gelo, com toda a água, com todo o adubo químico. Eu fiquei impressionado. Então eu convidei a minha amiga. Falei por telefone, olá. Ela, já sei. O Edelweiss morreu, né? Eu digo, não, quer dizer, secou. Quero conversar com você. Aí ela veio e disse, é uma coisa terrível. Pássaros na gaiola. Se olha um canário, meu Deus, ele entristece e morre. Criança, a criança boceja,
tem febre. É impressionante. Eu vou até botar agora óculos pretos, eu digo, mas não são os olhos. É a mente. É uma mente mal orientada. A força é neutra. O encaminhamento é que do nosso comportamento. No inconsciente você deseja ter. Não é uma inveja, é uma ambição. Ele diz, de fato, eu lamento eu não ter. Eu disse, mas lembre, nós nunca teremos tudo que é belo. Você imagine, passa uma linda orquídea numa árvore, nós nunca vamos tê-la. Mas a beleza ali está. Em a natureza, Deus colocou tanta beleza que os nossos olhos jamais alcançarão. Conversei muito com ela, digo, vamos fazer uma técnica de bom direcionamento do seu pensamento. Eu vou lhe ensinar a canalizar a energia. Vou lhe ensinar a aplicar passes para você atender a pessoas doentes. Ela foi à mansão várias vezes, eu lhe ensinei as técnicas mais simples. Porque o importante é a mente, não é o rebolado, não. Pode fazer para lá, para cá, toca castanhola. Se a mente não estiver boa, se não tiver o que transmitir, não adianta. Jesus disse, centurião, vai, o teu servo está curado. A mulher pegou na fímbria, no tecido. Pedro, quem me tocou? Eu adoro este momento. Pedro era bem parecido conosco. Pedro disse, como é que eu vou saber? Numa confusão danada desta, o senhor pergunta quem me tocou. É, porque a gente é que adora, né? Que Pedro, ai Senhor, nada, ele estava acabado. E Jesus disse, Simão, alguém me tocou, porque eu senti de mim sair uma virtude, desprender-se uma virtude. Então a mulher disse, fui eu, Senhor. Era a mulher do fluxo sanguíneo, que era considerada uma imunda. Ela viajou, a Jesus disse, que fé tem essa mulher. Agora, como nós não temos essa energia, então a gente dá uma rebolada para cá e para lá, deu positivo, negativo, não sei o quê, impressiona um pouco o doente, e tem uns que impressionam demais, porque toca o castanhola. Quem manda as energias, quem manda com o quê, eu não sei. É uma coisa tão simples. A gente se aproxima de alguém que está enfermo e envolve em ternura. Então, do chakra cardíaco solar, vai aquela onda. E com a mente, a gente distende as mãos. Movimentos rítmicos, como se estivéssemos tirando uma teia de aranha. Suavemente, aquela energia morbífera. Vamos tirando. Limpando a aura, a psicosfera. Depois a gente para e agora transmite. Porque as extremidades são verdadeiros fulcros de energia. Então caem como verdadeiros chuveiros, de qualquer forma, positiva, negativa, luminosa, densa. Então a gente suavemente, no máximo, tratando-se de alguém que temos intimidade, a gente pode aproximar, tocar, não se deve, mas a gente pode tocar. Se a pessoa está com muitas dores nas têmporas, se a pessoa está com um grave problema na laringe, na faringe, no tórax, evitar o homem tocar na mulher, por motivos óbvios, e vice-versa, porque não será este. Há um toque curador, há um sopro curador, mas já são outros departamentos. E ela aprendeu, e tornou-se especialista em úlceras varicosas e câncer. Então, toda vez que eu tinha um problema, que alguém aparecia, telefonava, ela vinha ao centro, porque já era uma pessoa de mais idade, aplicava a bioenergia. E nunca mais os seus olhos prejudicaram a nada, porque ela olhava com ternura, o vigor que transmitia dava vitalidade. Portanto, a força é neutra. O amor ou o ego é que canaliza energias positivas ou negativas.